Olá amigos do canal 1965. Neste vídeo as imagens iniciais são das sondas Marine e Viking, das famosas pirâmides de Carl Sagan. As imagens anômalas iniciais foram obtidas em 1972 e mostram uma área de Marte conhecida como Quadrângulo de Elysium. No começo, pouca atenção foi dada a essas imagens. Então, em 1974, uma breve notícia apareceu na publicação científica Icarus, escrito por Max Gibson Jr. e Victor Ador de Pin. O artigo relatava que estruturas triangulares e piramidais tinham sido observadas na superfície de Marte. Localizadas na porção central leste do Quadrângulo de Elysium. Essas características são visíveis nas fotografias da Mariner, os fotogramas tipo BMTVS 4205-3, DAS-07, 79, 48, 53, MTVS 4296, 24, DAS-12, 98, 58, 82. As estruturas projetam sombras triangulares e poligonais. Cones vulcânicos de lados íngremes e crateres de impacto ocorrem somente a uns poucos quilômetros de distância. O diâmetro médio das estruturas piramidais na base é de aproximadamente 3 km, e o diâmetro médio das estruturas poligonais é de aproximadamente 6 km. Uma outra fotografia da Mariner, foto número 4205-78, mostra nitidamente 4 enormes pirâmides de 3 lados. Elas foram comentadas em 1977 pelo astrônomo Carl Sagan, da Universidade de Cornell, amigo do canal 1965. Simplesmente Carl disse: as maiores, ele escreveu, têm 3 km de comprimento de um lado a outro na base e 1 km de altura, maiores que as pirâmides da Suméria, do Egito ou do México, na Terra. Elas parecem estar erodidas e envelhecidas e são, talvez, apenas pequenas montanhas moldadas pela areia por séculos. Mas elas exigem, penso eu, uma análise cuidadosa. Conclui Sagan. O que é particularmente notável quanto às 4 estruturas captadas nesta última fotografia é que parecem ter sido dispostas na superfície de Marte num alinhamento ou padrão definido muito semelhante ao das pirâmides da Terra. Nesse aspecto elas também têm muito em comum com outras pirâmides marcianas que se situam numa região conhecida como Sidônia, a aproximadamente 40 graus de latitude norte, quase a metade de uma volta no planeta a partir do Elysium. As pirâmides de Sidônia foram fotografadas em 1976 pelo orbitador Viking 1, a uma altitude de cerca de 1.500 km, e foram inicialmente identificadas na foto 35 a 72 da Viking pelo Dr. Tobias Owen, agora professor de astronomia na Universidade do Havaí. A mesma foto, cobrindo aproximadamente 55 por 50 km, quase o tamanho da Grande Londres, também mostra muitas outras características que poderiam ser artificiais. Uma olhada rápida revela somente uma miscelânea de colinas, crateras e escarpas. Gradualmente, no entanto, como se um véu estivesse sendo levantado, a cena embaçada começa a dar a sensação de estar organizada e estruturada, muito inteligente para ser o resultado de processos naturais aleatórios. Embora a escala seja maior, ela realmente se apresenta da mesma forma que os sítios arqueológicos na Terra deveriam se apresentar se fotografados a partir de 1.500 km de altura. Quanto mais próximo você examina a estrutura, mais fica aparente que ela realmente poderia ser um conjunto de enormes monumentos em ruínas na superfície de Marte. Mas quantas montanhas têm lados esquerdo e direito tão enigmaticamente similares?
Analistas de imagens dizem que a simetria bilateral da face, de aparência quase humana, natural, é bastante improvável de haver acontecido por acaso. E essa impressão é confirmada por outras características que foram sendo posteriormente identificadas com o auxílio de computadores, e que incluem dentes na boca, linhas bilaterais cruzadas acima dos olhos e listras laterais regulares na touca, o que sugere, pelo menos para alguns pesquisadores, o Nemes, adorno de cabeça dos antigos faraós egípcios. De acordo com o Dr. Mark Carlotto, um esperto em processamento de imagem, todas essas características que aparecem em ambas as imagens da Viking são formas coerentes e estruturalmente parte do objeto, portanto, elas não poderiam ter sido causadas por eventuais ruídos ou por artifícios do processo de restauração e aumento da imagem. Mesmo também é válido para a pirâmide DM, assim denominada em homenagem a Di Pietro e seu associado Gregorio Molenar, que a descobriram. Essa estrutura de 5 lados fica a cerca de 16 quilômetros da face. Como a Grande Pirâmide do Egito, está quase perfeitamente alinhada no sentido norte-sul, em direção ao eixo de rotação do planeta. Seu lado mais curto mede 1,5 km, seu comprido eixo se estende por 3 km, tem quase 800 metros de altura e estima-se que contenha mais de 1,5 km³ de material. Comentando sobre a proximidade da face e da pirâmide DM, o pesquisador americano Richard Hoagland faz uma pergunta oportuna. Qual a probabilidade de encontrarmos dois monumentos de tipo terrestre, localizados em um planeta alienígena semelhante e exatamente na mesma posição? Hoagland fez seu próprio estudo detalhado das fotos 35 a 72 e 73 e identificou outras características possivelmente artificiais. Estas incluem o chamado Forte, com suas distintas arestas retas, e a cidade, que ele descreve como um arranjo extraordinariamente retilíneo de estruturas enormes intercaladas com várias pirâmides menores, algumas formando exatos ângulos retos com as estruturas maiores, e mesmo com edifícios menores de formato cônico. Hoagland também assinala um outro fato surpreendente sobre a cidade. Ela parece haver sido propositadamente situada de forma que hipotéticos habitantes teriam desfrutado de uma vista perfeita, na verdade quase cerimonial, da face. A impressão de um grande centro ritual encoberto pela poeira de várias eras é intensificada por outras características de Sidônia, como o Tolos, um enorme monte semelhante ao Silburio na Inglaterra, e a Praça da Cidade, um agrupamento de 4 montes centrados no quinto, o menor deles. Essa configuração, sugerindo uma grade de mira, está localizada no exato centro lateral da cidade. Além disso, um grupo de pesquisadores britânicos em Glasgow recentemente identificou o que parece ser uma enorme pirâmide de 4 lados, a chamada Pirâmide MK, 40 km a oeste da face e na mesma latitude, 40,8 graus norte, da Pirâmide DM. Olhando para toda a Sidônia e a forma pela qual todas essas estruturas estão situadas, diz Chris Occam, do Mars Project UK, minha suspeita é de que elas devem ser artificiais. Não vejo como um sistema tão complexo de alinhamentos poderia ter acontecido por acaso. A desconfiança de Occam é fortalecida pelo fato de que muitas das estruturas são não fractais. Isso significa que seus contornos têm sido escaneados e avaliados como sendo artificiais, mais do que como naturais, por computadores altamente sofisticados, do tipo normalmente usado na guerra moderna para detalhar com precisão as localizações de tanques e artilharia camuflados em fotografias de reconhecimento aéreo. O que temos, então, resume Chris Occam, é um improvável sortimento de anomalias. Eles têm o que parece ser alinhamentos planejados, encontram-se em grupos distintos e são não fractais. De modo geral, devemos dizer que isso é muito incomum. Sidônia e Elysium não são os únicos locais a apresentar evidência fotográfica de estruturas incomuns e aparentemente artificiais.
Outras características marcianas, que são decididamente não fractais, incluem uma linha reta de aproximadamente 5 km de comprimento definida por uma fila de pequenas pirâmides. Uma pirâmide isolada, fixada à beira de uma gigantesca cratera, extensos muros romboidais na região polar sul, e um estranho edifício similar a um castelo, se elevando numa torre a mais de 600 metros de altura. Em 1996, durante o último ano de sua vida, Carl Sagan fez um curioso comentário sobre a face em Marte. Essa estrutura, disse ele, foi provavelmente esculpida por lentos processos geológicos durante milhões de anos. Apesar disso, ele acrescentou: eu posso estar errado. É difícil ter certeza sobre um mundo do qual temos visto tão pouco em extremo close-up. Sagan insistia que futuras missões americanas e russas para Marte deveriam empreender esforços especiais para observar com muito mais proximidade as pirâmides e o que algumas pessoas denominam de a face e a cidade. Essas características merecem uma atenção mais precisa, com resolução mais alta. Fotos mais detalhadas da face com certeza decidiriam questões de simetria e ajudariam a resolver o debate entre geologia e estrutura monumental. Não compartilhamos da convicção de Sagan de que fotografias de alta resolução resolverão o debate. Até que astronautas aterrissem em Marte e explorem Sidônia, mesmo as melhores imagens fotográficas podem deixar margem para dúvidas, em ambas as direções. A questão complica-se ainda mais diante das bizarras e contraditórias declarações oficiais da NASA em relação às pirâmides e à face. Cheirando a um plano secreto, ou mesmo desonesto, essas declarações têm inevitavelmente estimulado alguns observadores a estabelecer conexões entre os monumentos de Marte e a controvérsia dos OVNIs, Roswell, a Área 51, supostas abduções por alienígenas, etc. O efeito tem sido alimentar a paranoia, particularmente desenfreada nos Estados Unidos, de que o governo tem promovido um grande acobertamento dos fatos. Retornaremos às pirâmides e à face de Marte nas sequências desses episódios e investigaremos as alegações de conspiração. Nosso objetivo imediato é explorar o próprio planeta e entrar em sua galeria de mistérios. E o maior mistério de todos é por que Marte morreu. E os amigos do canal 1965 que acham? Dê sua opinião. E siga-nos no Twitter. @canal_1965. Ou se preferir, entre em contato conosco através do e-mail canal1965 fazendo história@gmail.com. Um forte abraço e fiquem com Deus.